E aí, senhores? Thiago Rodrigues aqui e a gente vai iniciar a resolução do Enem PPL 2023. Sei que vocês já viram aí que tem os outros Enem PPL aí. Vamos começar com 2023. Por enquanto, nessa data de 28 de fevereiro, de 2024, obviamente, é o mais atual. Então vamos logo ao enunciado, chega de falar e vamos aqui, ó. Questão 96 do caderno amarelo. Bora ao enunciado, senhores. O ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, o NH4NO3, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação da amônia com o gás oxigênio, um processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Ou seja, senhores, todas liberam energia na forma de calor, tá? Ou seja, se a gente for analisar ali na equação, a gente teria um ΔH menor que zero, beleza? Continuando então, ó. Então a gente tem as 3 etapas, a gente vai analisar daqui a pouco. Vamos continuar no enunciado. Na primeira etapa, forma-se o NO, o qual reage com mais oxigênio, que está aqui ó, na segunda etapa, formando NO2, um óxido ácido, que reage com água, formando o ácido nítrico, HNO3 e NO. O composto NO é, portanto, um subproduto da reação, ou seja, é algo que ele não deseja, ok? Não era o intuito de formá-lo. Ele quer o ácido nítrico, formou NO, pô, beleza, mas não é o intuito dele, ele é um subproduto. É importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com oxigênio, formando NO2. Seria a etapa 2 aqui que aconteceria na atmosfera. Bom, o procedimento que permite diminuir a quantidade, então pegar aqui, ó, diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar a. Então, senhores, basicamente, a gente vai analisar aqui, ó, em relação a esse cara aqui e aqui, tá? Ele tá aqui também, beleza? Então, olha só, a gente tem que evitar a produção dele aqui, pensando no equilíbrio químico. Não está aquela seta dupla de equilíbrio, mas a gente vai pensar nisso, beleza? Então, vamos lá. Então, senhores, vamos analisar logo essas opções que temos aqui e assim a gente vai trabalhar melhor. Pode ser? Letra A. Pressão de oxigênio na etapa 1. Aumentar a pressão de oxigênio na etapa 1. Olha aqui, ó. O oxigênio está aqui. Aumentar a pressão, vamos pensar aqui que seria, como ele é um gás, vai aumentar a quantidade dele? Vamos pensar. Pensando quer dizer pressão parcial. Então, de qualquer forma, é aumentar ele ali. Show? Olha aqui, senhores. Se a gente aumentar aqui, pensando no equilíbrio químico, a gente vai ter o deslocamento para cá. Certo? Ou seja, a gente vai produzir mais NO. Ah, Thiago, ele é consumido na 2. Pô, beleza. A gente aumentou a concentração de NO aqui. Deixa eu apagar aqui, senhores, que aí tem muita coisa aqui, pode ser que confunda um pouco a gente. Aumentou NO, aumentar aqui na 2 também. Então, aumenta o NO2 aqui, aumenta NO2 aqui, e, senhores, vai aumentar aqui. Tá ligado? Que tudo, então, tá interligado. Eu aumentei lá na 1, aumentou o produto. Bom, mas esse produto é reagente na 2. Aumentou o reagente, aumenta o produto. Pô, mas também é reagente na etapa 3, então aumenta o produto final. Então, senhores, a gente não pode aumentar a pressão de oxigênio. Senão, senhores, a gente aumenta a quantidade de NO e não diminui. B. Concentração de NO2 na etapa 3. Vou apagar aqui novamente. Pô, a etapa 3 é até mais fácil de analisar, né, senhores? Ele fala aumentar a concentração de NO2. Então, ó, aumentar aqui. O que vai acontecer? Deslocar para cá. Também não pode, senhores. Não. Bom, quantidade de amônia na etapa 1. O
Quem é a amônia, senhores? A amônia é esse carinha aqui, ó, NH3. Senhores, mesmo princípio de aumentar a pressão do oxigênio. Na letra A gente vai aumentar aqui, vai deslocar para cá, vai produzir esse aqui, vai aumentar aqui, vai deslocar para cá, produz mais esse, aumenta aqui, desloca para cá e aumenta aí. Mesmo princípio da letra A. Então, esquece que também não é, ok? Vamos lá, então. Vou apagar aqui para a gente analisar. Ó, letra D, senhores. Aumentar a quantidade de oxigênio na etapa 2. Olha aqui. Se a gente aumentar oxigênio aqui, bom, senhores, a gente, obviamente, vai deslocar para cá. Mas olha aqui que interessante, senhores. Aumenta aqui, beleza. Aumentou aqui. E desloca para cá também. Mas olha aqui, senhores. Tá vendo que se a gente aumentar o oxigênio na etapa 2, lembra, senhores, olha só. Eu sei que tem um caminho. Tá acontecendo tudo ali? Ok. Mas temos como controlar cada etapa. Tipo assim, acontece uma etapa, beleza. Depois vai para outra etapa e depois outra etapa. A gente consegue controlar isso, tipo, num reator, por exemplo. Então, olha só. Se a gente aumentar isso daqui, vocês concordam comigo que a gente tem uma diminuição desse NO aqui? Ah, Thiago, mas a gente tem que analisar aqui. Também. Só que assim, de qualquer forma, a gente está diminuindo NO ali. Ah, Thiago, mas você falou que são independentes. Tá, mas já vai ter NO ali, tá? Então vai ter ali. Ah, vai aumentar NO2 aqui, vai deslocar para cá? Pô, sim, tá? Sim. Mas, de qualquer forma, essa aqui é a mais correta, beleza? É a correta. A mais correta não, é a correta, beleza? Apesar de ter essa... Como posso dizer? Pô, mas não, a gente está gastando ali, está consumindo aqui, vai produzir NO. Sim, mas está sendo consumido NO. Não é a letra A, apesar de se aumentar o oxigênio também. Por quê? Aqui na etapa 1, eu não tenho consumo de NO, tá ligado? Não tenho. Na verdade, se eu aumentar aqui, eu aumento o NO. Na 2, não. Ele está sendo consumido. Então, no âmbito geral, o NO está sendo diminuído. Beleza? Então, ele, de certa maneira, está sendo consumido. Ah, está sendo produzido, mas está sendo consumido numa maior quantidade. Ok? Então, a gente pode falar isso. Tranquilo? Mas, para concluirmos, vamos na letra E. Porque, cara, as outras a gente consegue matar assim. Pode ter ficado com dúvida nessa D, mas então vai por eliminação, senhores. Vamos na E. Olha aqui. Temperatura dos reagentes na etapa 1. Primeiro, senhores, temos como aumentar só dos reagentes. A gente aumenta a temperatura do sistema como um todo. A gente pode até pensar o seguinte. Vou apagar aqui, que eu esqueci de apagar. Olha aqui, senhores. Ó, a gente até pode pensar que se a gente aumentar a temperatura, esse lado aqui é exotérmico. Então, se a gente aumentar, na verdade vai deslocar para o sentido endotérmico. O endotérmico é para cá. Esse sentido aqui é endo. Então, o aumento da temperatura desloca para o endo. Pô, perfeito, Thiago. A gente vai diminuir, então, o NO. Sim, mas olha aqui, senhores. Qual é todo o intuito disso daqui? Não é produzir HNO3, não é produzir esse carinha aqui. Senhores, pensa aí. Faz sentido numa empresa ela, eu vou diminuir NO, mas eu também vou diminuir o produto que eu quero? Não faz sentido. Então não é letra E, apesar de ter uma leve diminuição, mas como eu falei, poderia ter essa diminuição, mas aí também ia aumentar aqui, sacou? Cara, não faz sentido eu produzir menos o produto que eu quero para diminuir um subproduto. Vou pensar no meio ambiente. Cara, empresa faz isso? Algumas faz, ok.
Mas, cara, não, né? Eu tenho que produzir o fertilizante, eu tenho que produzir esse produto. Então, a empresa não vai pensar dessa maneira, senhores. Então, a gente ainda tem que pensar nisso tudo nesse contexto, tá, senhores? Não tem como a gente fazer isso. Beleza? Então, letra E também não é. Então, como eu falei, senhores, letra D de dado é a nossa resposta. Beleza? Ficou dúvida aí, senhores? Comenta aí que a gente troca ideia. No mais, deixe sua curtida, compartilhe, comente. Valeu, senhores!